dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Feliz segunda-feira para você aí. Espero que você esteja bem e que a sua semana comece muito bem. Melhor ainda, né? Por causa desse devocional juntos. Hoje nós estamos o único dia que nós vamos dar uma olhada meio rápida num livro muito pouco conhecido da Bíblia, muito pouco lido, que é o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão. Dependendo da sua tradução da Bíblia, esse livro tem alguns títulos diferentes, mas nós vamos ver esse livro que é bem diferente, ele é totalmente diferente de qualquer outro livro na Bíblia. Inclusive é um livro meio polêmico, porque algumas pessoas têm sugerido que esse livro não deveria estar na Bíblia, por algumas coisas que ele diz. E nós vamos olhar algumas dessas coisas, não vamos ter tempo de olhar tudo hoje, mas nós vamos pelo menos buscar entender um pouco do que está acontecendo, porque que esse livro está na Bíblia, né? E o que a gente pode entender a partir desse livro. Cântico dos Cânticos é o nosso livro de hoje. Se você leu sábado e domingo, você também pegou Eclesiastes, que também são livros de Salomão. Então nós terminamos Provérbios, escrito por Salomão, Eclesiastes, também escrito por Salomão, é um livro complexo de se entender, mas onde Salomão está meio que lutando com as verdades inevitáveis da vida, que ele, apesar de ser muito rico, muito famoso, muito bem-sucedido, encararia a morte como qualquer outro homem, né, e tinha suas limitações físicas como qualquer outro homem. É um livro bem interessante, que a gente acabou não estudando juntos aqui no devocional diário, mas hoje nós vamos olhar o livro de Cântico dos Cânticos, que também é de Salomão, ou pelo menos conectado com Salomão. Nós vamos ver isso no versículo 1. E a partir de amanhã nós entramos então no livro de Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. É um livro bem extenso, nós não vamos, claro, olhar todos os capítulos, mas um livro bem extenso. Isaías é um dos profetas que 700 anos antes de Cristo ele profetiza, ele diz antecipadamente algumas coisas que aconteceriam com Jesus, inclusive, 700 anos antes. Detalhes sobre a vida de Jesus são descritas no livro de Isaías. Alguns dos textos mais lindos da Bíblia estão nesse livro maravilhoso que nós vamos estudar. Estou olhando aqui para lembrar, são 66 capítulos no livro de Isaías. Não vamos olhar todos, mas vamos olhar boa parte deles. Então convido você a estar de volta comigo amanhã para a gente começar o livro de Isaías. Mas vamos hoje buscar entender um pouco do livro Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, ou Cantares de Salomão, dependendo da sua Bíblia aí, da sua tradução. E nós vamos olhar um pouquinho desse livro hoje. Quero lembrar que hoje é segunda-feira, minha folga, então esse devocional foi previamente gravado, acho que dá para ver aí pela escuridão atrás de mim, né? Que não estou filmando isso de manhã. Mas nós vamos olhar algumas coisas aqui juntos e vamos buscar entender esse livro. Olha só comigo, Cântico dos Cânticos, no versículo 1. Opa, vou precisar regular minha câmera aqui de novo. Segura aí comigo um pouquinho. E vamos ver se a gente consegue melhorar essa imagem. Acho que melhorou, né? Já melhorou um pouquinho, pelo menos. Olha só. Cântico dos Cânticos de Salomão. Então está escrito ali, cara, é de Salomão esse livro. Ele é o autor, é ele que escreve esse livro, e nós entendemos ao longo da história né, judaica e ao longo da história de estudo da Bíblia, é atribuído a Salomão. Outros dizem que talvez não seja bem Salomão, mas é dentro da veia da sabedoria de Salomão, que vem escrevendo Provérbios, Eclesiastes e tal, mas geralmente é atribuído a Salomão esse livro. E ele é uma coleção de poemas. Esse livro é uma coleção de poemas sobre o amor, e que tem um enredo, uma história de um casal de amantes, no bom sentido, no sentido de que se amam, né? Que desejam se encontrar e às vezes não se encontram, em outros momentos conseguem se encontrar. Quando se encontram, às vezes as coisas esquentam,
mas eles não são casados ainda, então a cena muda e vai para outro lugar, e é uma sequência de poemas sobre o amor que algumas pessoas têm questionado, como eu te falei, né, o porquê disso estar na Bíblia. Já já nós vamos falar por que as pessoas têm questionado e quais são alguns textos polêmicos aqui nesse texto de Cântico dos Cânticos. Mas você vai ver uma sequência onde você vê os poemas indo entre a amada e o amado. Olha só, a amada, né, fala sobre o amado numa primeira parte, daí o amado fala sobre a amada, e aí tem uma fala do amado, outra fala da amada, e esse vai e vem, essa dança acontece entre os dois aqui ao longo de toda essa história, e são um jovem rapaz, uma jovem moça que se amam, que desejam muito se encontrar, e ainda não chegou o momento disso, mas desejam muito se encontrar, estão expressando o seu amor e, de certa forma, esperando com antecipação o seu encontro, um dia um encontro físico dos dois, um encontro sexual, inclusive, por isso que tem algumas polêmicas aqui, e uma das marcas desse livro. Eu quero ler contigo o porquê que algumas pessoas veem esse livro com polêmica, e perguntam, cara, o que isso está fazendo na Bíblia? Dá uma esquentada em alguns textos e a turma arrepia um pouquinho. Olha só, versículo 4, o amado. Vamos só ler um exemplo aqui, tá? Como você é linda, minha querida, como você é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiado. E aqui a gente acha meio estranho, né? Porque imagina você hoje falar para uma namorada, para uma noiva, para uma esposa, né? Os seus dentes são como ovelhas bem tosquiadas, né? Provavelmente não funcionaria muito bem como um elogio, esse tipo de elogio, né? Por trás do véu, seus olhos são como pombas, seu cabelo é um rebanho de cabras, né, cara? Não funciona hoje, né? Mas naquela cultura, daquela época, né, fazia muito sentido e quem lesse isso na época entenderia. Por exemplo, olha só, seus dentes são como rebanho de ovelhas recém-tosquiadas. O que acontece com uma ovelha recém-tosquiada? Toda aquela lã que acaba se sujando com o tempo. Eu já tive ovelhas, então eu sei o que é isso, tá? A lã, ela vai se sujando com o tempo. A lã vai pegando carrapichos, a lã vai, e cara, depois que pega um carrapicho na lã de uma ovelha, é um negócio muito complicado de você tirar, porque, cara, vira um embolado ali e para você tirar é muito, muito difícil. Agora, uma ovelha recém-tosquiada, que acabou de ser tirada a sua capa exterior de lã, ela tá com a lã por baixo, branquinha, limpinha, perfeita, sem nenhum carrapicho, sem nada. É aquela ovelha, cara, limpinha, branquinha. Por quê? Porque a lã de baixo, ela não se suja. É uma lã muito densa, a ovelha é uma lã muito, muito densa. Então, ela não se suja. Quando você tosqueia, cara, fica aquela ovelha perfeita, perfeita. O que ele está dizendo aqui? Seus dentes são brancos, perfeitos, não tem mancha, não tem nada. O seu sorriso é um sorriso muito lindo. Ele está descrevendo aqui de uma forma meio agrária, né? Mas está descrevendo a amada dele, né? Especificamente. Ele continua aqui, olha só. Versículo 3, os seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã, seu pescoço é como a torre de Davi, papapá. Aí ele desce aqui, no versículo 5, aqui é contra o verso, seus seios são como filhotes de um seio, filhote, né, e tal. Então ele começa a descrever a amada dele de cima para baixo. E ele vai descrevendo ela, e ele vai botando em poema, né, em imagens que faziam sentido naquela época, mas ele descreve ela com alguns detalhes. E a turma fala, meu Deus, o que isso está fazendo na Bíblia? Não deve ser bíblico isso, deve ser que erraram quando colocaram isso na Bíblia, porque o negócio dá uma esquentada. E se você for ler o livro, que nós não vamos ter tempo de fazer hoje, mas se você for ler o livro, ao longo da história, né, meio dá uma esquentada em algumas situações, tá?
Tem alguns momentos que eles estão sonhando num encontro amoroso no jardim e o negócio esquenta e a descrição fica caliente, como a gente diria, né? E a turma, né, às vezes dá uma arrepiada com relação a isso. Mas é um casal que estão aguardando esse momento de se encontrar, e é um encontro romântico, é um encontro físico, é um encontro, né, de toque, de presença, de tudo mais. E muita gente tem buscado interpretar por que esse livro está na Bíblia, né? Por que esse livro está na Bíblia? O que está fazendo aqui? Por que isso foi descrito? Por que isso foi registrado? Por que isso foi incluído lá atrás num corpo de livros, né, que são mais de 60 livros na Bíblia, num corpo de livros que entende-se como livros escritos por inspiração divina. E tem algumas interpretações ao longo dos anos. Quero citar 3 interpretações que são as interpretações gerais do que esse livro está falando, o que isso tem a ver com Deus e com a gente, né? Se é o manual do usuário, como a gente tem falado, que a Bíblia é o manual do usuário, o que está ensinando aqui? Né? Está ensinando sexualidade ou algo mais profundo? É algo muito mais profundo do que isso. E o povo judeu, eles entendiam, já que isso é um livro do Antigo Testamento, eles entendiam que esse amor e esse desejo de encontrar, ele é um símbolo de Deus com o povo de Israel, que o amado da história é Deus, e que a amada, que também está na história, é o povo de Israel, e que tem a ver com a intimidade e o desejo de Deus por Israel, e o desejo, às vezes, né, apesar de que Israel, né, às vezes desejava Deus, às vezes desejava Deus pagãos, mas esse amor e esse elo que deveria haver entre Deus e o seu povo, ok? Então, o povo judeu entendia que era uma imagem, uma poesia, meio que personificando um amante e uma amada, né, o amado e a amada, mas que relaciona a ideia do relacionamento que Deus deseja ter comigo e deseja ter contigo. Isso faz um certo sentido, porque algumas vezes na Bíblia, a Bíblia usa a palavra conhecer a Deus, ou que Deus quer nos conhecer, que nós devemos conhecer a Deus, usa uma palavra que no original é uma palavra também usada para um encontro sexual, não no sentido, obviamente, né, no sentido sexual, mas no sentido de intimidade, de uma intimidade sem barreiras, sem a gente se cobrir. Guarde isso, tá? Uma intimidade sem a gente se cobrir, sem a gente se esconder. Guarde isso, porque isso é importante para nosso entendimento do texto. Então, muitas vezes a gente, na Bíblia, diz que, né, nós devemos conhecer a Deus nesse sentido de como você conhece a sua esposa, se você é casado, conhece o seu marido, se você é casada. Então, faz sentido essa interpretação, e o povo de Israel tem visto isso como algo entre Deus e o seu povo, entre o povo de Deus e Israel. Já no Novo Testamento e algumas outras interpretações, inclusive Paulo, já enxergavam esse texto com uma nova lente como o amor entre Jesus e a sua igreja, entre Jesus, o noivo, e a noiva, que é a igreja. E a Bíblia relata a igreja, eu e você, como a noiva de Cristo, e ele como o noivo que vem para buscar a sua noiva. Tem toda uma... Não vou entrar nisso, porque, né, é um assunto para outro dia, mas até a questão de Jesus ter ido para preparar um lugar, nós falamos já sobre isso em outros textos. Jesus diz em Mateus capítulo 4, se não me engano, João capítulo 4, eu vou para preparar um lugar na casa do meu pai, há muitos aposentos, eu vou voltar para te buscar, para estar contigo. Isso é linguagem de casamento. O que acontecia naquela época é que o noivo vinha, fazia uma proposta de casamento para sua noiva. Uma vez aceito isso, então ele ia para a casa do pai dele, preparava ali um lugar para ele trazer a sua noiva, e ele voltava então, inclusive a ideia do arrebatamento, né? Que nós vamos encontrar com Jesus no ar, que Jesus volta e nós encontramos com Jesus no ar. Também tinha todo um simbolismo naquela época, que o noivo voltava para buscar a noiva, mas a noiva ia ao encontro dele, né? A gente até vê isso um pouquinho
nos casamentos hoje, né? A noiva desce e o noivo vai ao encontro dela, encontra no meio do caminho ou numa parte do caminho, né? Agradece o pai ali, dá um abraço no pai, pega a noiva e traz para o altar. Existe uma troca ali, né? De responsabilidade do pai para o noivo. Enfim, tudo isso, simbolismo de casamento. E a ideia de que nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Nós vamos para uma casa que Jesus preparou. Tudo isso é imagem de casamento. Então, uma outra interpretação, a segunda interpretação é que esse texto fala sobre Jesus e a sua noiva, fala sobre nós, a igreja de Cristo e Jesus. Inclusive, quero dar uma olhadinha contigo aqui rapidinho em Efésios. Vamos dar um pulo lá em Efésios e você vai ver que Paulo usa esse tipo de linguagem de casamento e de noivo e de noiva para falar com os maridos e com as mulheres sobre o seu amor. Você já deve conhecer esse texto, é um texto clássico do apóstolo Paulo falando sobre o amor de um casal. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 22, ó, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, como o Senhor, tal. Maridos, olha aqui, 25. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado, para lavar mediante a palavra e tal. Então, aqui nós vemos uma imagem de Cristo que ama a igreja, que se entrega para a igreja e que nós devemos amar, né, as nossas esposas da mesma forma. Então, algumas pessoas têm interpretado o livro de Cântico dos Cânticos como uma simbologia do amor entre um marido e uma mulher, ou do amor, perdão, entre Cristo e a igreja. E faz sentido também. Outros, a terceira interpretação, então, é que são simplesmente poesias sobre o amor. São simplesmente poesias sobre o amor, né? Talvez o sentimento supremo do ser humano é o amor, e são poesias a respeito disso, né? Que são úteis da sua própria forma. Mas aonde que eu queria estacionar contigo para a gente poder fazer um link aqui com o amor de Deus, com o desenho de Deus e com o nosso relacionamento com Deus, que eu acho que é bem, bem importante. Tem muita imagem no livro de Cantares sobre jardins, sobre encontros no jardim. Quer ver um exemplo aqui? Capítulo 2, dá uma olhadinha aqui. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Então, ele está usando aqui, né, questão de jardim. Olha aqui, versículo 13. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Então, está falando aqui muita coisa que fala de jardim, fala de árvores, fala de plantas, fala de flores, de perfume dentro desse contexto romântico, mas muita coisa acontece dentro de um contexto de jardim. E muita gente tem linkado isso, para mim faz muito sentido, a gente linkar isso com o Jardim do Éden, lá atrás. E a gente linkar isso com a intimidade que o homem e a mulher tinham com Deus, e um com o outro também, mas no contexto do jardim. O Jardim do Éden era um lugar extraordinário, que antes da entrada do pecado no mundo, havia uma intimidade com Deus e havia uma intimidade um com o outro tremenda. O texto bíblico diz que Deus vinha para o jardim e ele caminhava com o homem e a mulher, né, no final da tarde, caminhava com eles para estar em intimidade com eles, e que o homem e a mulher tinham também intimidade um com o outro, desprendidos da malícia, desprendidos da autoconsciência, do medo de rejeição. E o que o pecado faz, ele traz aqui um medo de rejeição. E o que se você conhece a história, você vai lembrar que assim que eles pecam, eles percebem que estavam nus, ou seja, há um sentimento de vergonha. E quando Deus vem para encontrar com eles no jardim, ele chama por Adão e Eva e eles se escondem. Adão e Eva se escondem. E pegam folhas de figueira, olha o simbolismo de jardim e de plantas, pegam folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E essa simbologia que acontece ali, ela remete à perda de intimidade. Ela remete a gente ter que se esconder de Deus.
A gente ter que cobrir as nossas imperfeições, sabe? A gente dizer, cara, essa parte eu não queria que Deus visse, então eu vou encobrir ela, eu vou... E posso te dizer, desde o Jardim do Éden, o homem e a mulher vêm se encobrindo de Deus, vêm se escondendo de Deus, vêm cobrindo a sua nudez no sentido das suas falhas, dos seus defeitos, né, daquilo que sente lá no íntimo, da sua intimidade. A gente vem se cobrindo de Deus, se escondendo de Deus desde então. E o livro do Cântico dos Cânticos é um chamado, é um convite, é um retorno a uma intimidade. Retorno ao jardim de novo, um lugar de conhecimento um do outro, de conhecimento de Deus e de voltar, vamos dizer assim, de voltar à inocência, né? Voltar à inocência um com o outro como amantes no jardim, mas também de uma liberdade com Deus também, de a gente não se esconder, de a gente não ter que se cobrir. E o desejo de Deus é exatamente esse tipo de relacionamento comigo e contigo. O desejo de Deus é que a gente possa se relacionar com Ele e receber o amor dEle como amado sobre as nossas vidas. E nós somos amada nessa história, tá? Desculpa aí, homens, mas nós somos amada nessa história. A igreja amada de Jesus. E é que a gente possa receber isso, o amor do amado, sem restrições, sem a gente se resguardar, sem a gente se encobrir, sem a gente se esconder. Esse é o desejo de Deus, esse nível de intimidade que Deus deseja ter comigo e contigo. Então, o livro de Cântico dos Cânticos é um retorno ao jardim. O livro do Cântico dos Cânticos é um retorno àquele nível de intimidade, aquele nível de entrega a Deus que Deus deseja ter comigo e contigo. É o Jardim do Éden voltando à experiência humana. Sim, é um amor de um casal nessa história, sim, 100% entregue, né, uma coisa, né, um para o outro, mas também é uma imagem, a coisa mais próxima que a gente possa entender é o amor de um casal. É a coisa mais próxima que a gente pode entender do tipo de amor e intimidade que Deus deseja ter com a gente. Sabe, onde a gente pode estar nu, figurativamente falando, diante de Deus e entender que Deus nos conhece com todos os nossos defeitos. A gente acha que encobre alguma coisa de Deus, né? A gente acha que a gente consegue fingir alguma coisa, encobrir alguma coisa. A gente acha que a gente pode se esconder de Deus, que a gente consegue enganar a Deus, fingir e Deus não vai ver. E o fato é que Deus te vê como você é. No sentido figurativo. Ele vê o teu coração desnudado, com as nossas atitudes boas, as nossas atitudes ruins. Deus nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. E parte da mensagem de Deus para nós é que Deus nos ama, né? Apesar dos nossos defeitos, apesar daquilo que a gente gostaria de encobrir, Deus nos ama. E o que Ele quer é um relacionamento onde a gente para de se esconder e para de se encobrir e para de fazer folha de figueira para cobrir a nossa nudez, mas onde a gente vem para Deus e a gente confessa as nossas fraquezas e a gente se entrega para Deus e vive esse relacionamento de confiança, de entrega, de vulnerabilidade que um casal de amantes tem também. Foi assim no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Vai ser assim depois do fim dos tempos, quando nós estivermos com Deus no céu. E, do ponto de vista de Deus, Deus já nos vê assim. Deus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe tudo que se passa na sua mente, tudo que se passa no seu coração. E o que Ele quer é que nós deixemos de fugir e nos encobrir. Uma das maiores barreiras que a gente tem para intimidade com Deus ainda hoje é a barreira de a gente se esconder de Deus. A mesma atitude de Adão e Eva lá no jardim, que se esconderam de Deus, que como se pudesse se esconder, né? Essa é a ironia da história, né? Deus vem procurando por eles e eles se escondem, tipo, vou esconder de Deus. Ainda hoje a gente acha que a gente pode se esconder de Deus.
Ainda hoje a gente acha que pode esconder de Deus as motivações do nosso coração, as coisas erradas que a gente pensa ou que a gente vive, e Deus já sabe de todas as coisas. E o desejo de Deus é que a gente pare de se esconder, que a gente confie nele, que a gente se entregue a ele, que a gente possa viver o nível de intimidade que Deus desenhou para mim e para você. Querido, eu quero encerrar esse devocional incentivando você, se você quer um nível de intimidade diferente com Deus, a você se desnudar no sentido figurativo, você dizer: Deus, eu não vou esconder mais, eu não vou fingir mais. Você sabe o que é uma das coisas que a gente mais usa para encobrir o nosso relacionamento com Deus, para a gente se esconder? Um negocinho chamado religiosidade, onde a gente ora tipo assim: Senhor Deus e Pai, poderoso, grandioso Criador do universo. E a gente ora umas orações muito lindas, mas que talvez não refletem um coração que às vezes está distante de Deus, às vezes está frustrado com Deus, às vezes está amargurado com alguém, às vezes quer pegar alguém pelo pescoço, né? Mas a gente ora essas lindas orações. Cara, sabe o que é isso? Folha de figueira. Folha de figueira. E o que Deus deseja? Deus deseja a sinceridade do coração. Deus deseja que a gente seja real, verdadeiro com Ele. Porque Deus já sabe o que se passa aí dentro. Deus já te conhece. Deus te vê descoberto. E o que Ele deseja é que a gente deixe de se esconder de Deus. O que Ele deseja é que a gente deixe de fingir que somos alguma coisa. O que Deus deseja é o nosso coração verdadeiramente. O rei Davi diz, né, num dos salmos, cara, o que Deus deseja é a sinceridade do coração, que Ele quer a sinceridade. Ele quer a gente de verdade, Ele quer a gente como a gente realmente é. Deus já te conhece como Ele é, Ele quer que você venha para os encontros com Ele, encontros de amor, porque Ele é aquele que te ama com tudo que você realmente é, com os erros e os acertos, os defeitos e as virtudes, que você traga o seu verdadeiro eu diante dele e que você encontre com ele num jardim de intimidade onde você não precisa se esconder. Cara, quando você descobre que Deus já te conhece como você verdadeiramente é e que Ele quer que você venha para Ele nesse nível de intimidade, Ele não quer que você se esconda, que Ele está disposto a nos perdoar, a nos transformar, e que isso não altera o amor dele por nós, a minha dignidade ou não. Nós somos a amada, independentemente da nossa perfeição. Quando você descobre isso, é um outro nível de intimidade, é um outro nível de entrega. E a gente sai da religiosidade, onde eu tento me arrumar e me aperfeiçoar e me ajeitar todinho para eu poder ser aceito por Deus. Quando a gente descobre, cara, Deus já é apaixonado por mim. Não porque eu mereço alguma coisa, mas por causa do amor dele por mim. E eu me entrego a isso, eu me abro a isso muda o nosso relacionamento. Então, entre muitas coisas que a gente poderia falar sobre o livro do Cântico dos Cânticos, existe aqui um convite para mim e para você, de dizer que o que Deus deseja para mim e para você é que a gente volte a experimentar um relacionamento de jardim, de intimidade, de nudez no sentido de sermos verdadeiramente quem nós somos diante de Deus e permitir que o amor de Deus nos alcance sem barreiras, sem a gente se esconder, sem a gente fingir alguma coisa. E graças a Deus por esse amor é celebrado nesse livro, esse amor é celebrado, o amor é celebrado nesse livro. E existe aqui um convite para mim e para você, para nós construirmos um jardim com Deus. Você fugir da religiosidade e você construir um lugar de intimidade, de encontros íntimos com Deus. Só que você não vai conseguir ter um encontro íntimo com Deus enquanto você estiver se encobrindo. Um casal que quer ter um encontro íntimo precisa se descobrir, precisa se desnudar. Da mesma forma, se você quer ter uma intimidade com Deus, você precisa parar de se esconder, parar de tampar os seus defeitos e você permitir se relacionar com Deus como você verdadeiramente é.
e reconhecer que é isso que ele quer. Ele quer poder se relacionar com o verdadeiro André, com quem nós realmente somos. Então, fica aqui um convite para nós, né? De nós explorarmos isso, de nós pensarmos a respeito disso e talvez da sua oração ser um pouquinho diferente hoje. Que tal na sua oração hoje você experimentar falar o que verdadeiramente está no seu coração? Deus tem costas largas e Ele é capaz de ouvir o que está passando aí no seu coração, seja isso bom, seja isso ruim, seja isso talvez até aterrorizante de você admitir diante de Deus o que você está pensando. Fala a verdade para Deus. Lembra de Davi nos Salmos? Davi tinha salmos que Davi falava: Deus, mata meus inimigos, acaba com eles todos. E a gente diz: meu Deus, o que você está fazendo na Bíblia? Deus é Davi sendo nu com Deus. Davi não está falando que isso é coisa certa a ser feita. Davi só está dizendo: cara, é isso que eu sinto. É nesse lugar que eu estou hoje. Eu quero convidar você a você ser honesto, verdadeiro, real com Deus. Deus já sabe o que se passa no seu coração. Ele só quer que você seja real com Ele. Isso vai te levar para um nível de intimidade, eu acho que diferente daquilo que você já experimentou. Amém? Vamos orar, encerrando o nosso tempo juntos hoje. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a compreender o Teu amor por nós. E, Pai, que nós não precisamos nos esconder, ó Deus, para sermos aceitos, mas o Senhor é o amado que está em busca de nós, quer um encontro íntimo conosco. Pai, ajuda-nos a entender que esse encontro íntimo, ele passa por a gente ser quem nós realmente somos e nos permitirmos essa intimidade contigo. Eu oro, Pai, para que caia, Deus, a folha de figueira chamada de religião na nossa vida, no nosso coração, e que nós possamos, Deus, de fato, sermos verdadeiros, reais e íntimos contigo, e que nisso possamos encontrar um verdadeiro amor que nos ama desde a criação do mundo e que nos transforma de dentro para fora. Nós colocamos nosso dia diante do Senhor hoje, pedimos Tua bênção, Deus, sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, que o Senhor esteja conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. A gente se vê amanhã para o começo do livro de Isaías. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.